Salve, salve pessoal! Estamos começando aqui mais uma live. Antes de a gente apresentar aqui o nosso convidado e tudo mais, eu quero ver se está tudo certo aqui com o meu áudio aqui na live. Pera aí, só deixa eu verificar aqui. Alô, alô? Deixa eu ver. Ah, beleza, beleza. Tá saindo tudo de boa aqui meu áudio. Aqui tá Seguinte, ótimo. pessoal, deixa eu dar uma verificada aqui. Ah, beleza, beleza, de boa, de boa. Pessoal, a minha voz está um pouco diferente porque eu estou usando um outro programa modificador de voz aí, porque o antigo deu pau. Mas, enfim, sem mais delongas, estamos aqui com o Felipe Proença, da Organização Anarquista Terra e Liberdade, o ATL, para nós falarmos um pouquinho de Revolução Espanhola, tá, pessoal? E aí, Felipe, se você quiser começar se apresentando, falando um pouquinho de você, e aí a gente passa para o Perfeito. tema. Pode ser? Perfeito. Bom, boa noite, companheirada. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui. Aliás, estão me ouvindo bem? Você me ouve bem, companheiro? Sim, eu tô ouvindo. Eu vou verificar aqui pela live se tá tudo certo. Maravilha. Aqui pela live tá tudo certo. Maravilha. Então, vamos que vamos, companheirada. Vamos que vamos. Bom, me chamo Felipe Proença, né? Eu sou organizado num grupo político chamado Organização Anarquista Terra e Liberdade, uma das organizações criminalizadas no Levante Popular de 2013, né? E também tenho uma atuação sindical no Sindicato Estadual de Profissionais da Educação, sou professor de História da rede estadual, e também sou um dos coordenadores, né, da Frente Internacionalista do Sem Teto, né? E a minha relação com o tema, eu também sou um pesquisador, né, da área de História, um historiador, e a minha monografia foi relativa à participação dos anarquistas, né, na Guerra Civil Espanhola, né, o conceito de utopia, né, e a utopia como a prática revolucionária dos anarquistas no processo da Guerra Civil Espanhola, né, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Antes de começar a entrar no tema propriamente dito, né, eu queria falar um pouquinho de dois assuntos importantes para pedir uma solidariedade, um apoio da companheirada, né? A FISH, que é o movimento que eu faço parte, que eu sou um dos coordenadores, ela está sofrendo alguns problemas, né, de perseguição, né? A FISH é hoje o maior movimento de ocupações do Rio de Janeiro, com mais ocupações filiadas, né? 12 ocupações no Rio de Janeiro e também uma ocupação em Niterói, ocupação Frei Tito, né? E esse movimento de ocupação tem uma ocupação específica, que é a ocupação Marielle Franco, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, né? Que está sofrendo uma ameaça da sua estrutura, dessa ocupação do movimento sem teto, né? Em uma obra da Craft Engenharia, né? Obra essa qual, para construir um condomínio de luxo para classe média alta, chamada a Aqua Village Residential, né? Essa obra fica do lado dessa ocupação, que abriga hoje 32 famílias de sem teto, né, que resolveram o seu problema de moradia, famílias que moravam na rua, que resolveram a sua questão da moradia pela via da ação direta, né, ocupando os imóveis que estão abandonados. Né? Então, a gente da FIS está nessa campanha denunciando essa campanha, né? Aliás, denunciando a Craft Engenharia, e essa obra, por diversas vezes, tem afetado as estruturas da ocupação. São diversos moradores que relatam terem acordado uma série de vazamentos nas suas casas, são uma série de moradores que relatam que quase que as vigas do prédio vieram a tombar, né? Uma obra que tem usado maquinário pesado e que tem afetado as estruturas da ocupação. Então, a gente está nessa campanha de denúncia contra a Craft Engenharia, né? Para fazer uma denúncia para que essa obra pare imediatamente. Então, pedir o apoio dos companheiros que entrem na página da Frente Internacionalista do Sem Teto e compartilhem essa denúncia, porque, afinal de contas, né, se morar é o direito, ocupar é um dever. A gente da FISH entende que numa sociedade que tem mais prédios abandonados, que gente precisando de moradia, nada mais legítimo do que ocupar esses imóveis abandonados pelo método da ação direta e da organização popular. Uma outra questão importante sobre a FISH também é que o advogado desse movimento social tem sofrido uma perseguição por parte de bolsonarista, né, que inclusive fez o atentado à sua residência, arremessando coquetéis Molotov, né, e também estamos iniciando uma campanha contra essa ação, denunciando essa ação
fascista contra o advogado da Frente Internacionalista Sem Teto. Também, quem puder, entrar na página Frente Internacionalista Sem Teto, compartilhar aí essas duas denúncias, né? Uma denúncia antifascista e uma denúncia, né, da luta pela moradia contra a Craft Engenharia. Então, contamos com o apoio da companheirada. Isso aí. Eles têm página no Instagram, será? A Craft Engenharia ou a Fiche? Não, a ocupação, né? Sim, Tem, boa. é. Vocês podem acessar tanto a página do movimento, que é a Fiche, Frente Internacionalista do Sem Teto, vocês acham fácil procurando aí no Instagram, quanto também acessando o perfil da ocupação específica da Fiche, que é a ocupação Marielle Franco, tá? Então lá vocês podem ter acesso a essa denúncia da Craft e também na página da Fiche as duas denúncias, tanto em relação à Craft Engenharia como a denúncia em relação a essa ação fascista contra o advogado desse movimento social tão importante. Aqui, ó. Concluo. Perfeito. Eu vou colocar o link nos comentários para quem quiser acessar e depois eu vou editar a descrição da live e colocar o link na descrição também. Maravilha, Vamos lá, companheiro. pessoal, visite a página e tem algum Pix assim que a gente pode ajudar? Eles disponibilizam pra gente? Não, no momento a gente não está fazendo uma campanha, não tenho aqui o Pix para arrecadação que eu possa divulgar, mas posteriormente eu levo essa discussão para a reunião e a gente pode estar compartilhando aí o Pix com os companheiros para a gente ajudar. Mas por hora, o mais importante é que possam compartilhar essa denúncia aí para todo meio necessário aí para apoiar a Fiche, enfim, apoiar esse direito à moradia dos moradores da ocupação Marielle Franco. Isso aí. Então, Agradeço vamos muito. lá, pessoal. E aí, vamos dar início ao tema, né? Revolução Espanhola, né? Muito se fala aí no meio anarquista sobre Revolução Espanhola e tal, né? E o do Ruth e tal. Mas que diabos foi essa tal de Revolução Espanhola que tanto se fala? O que é isso? Qual que era o contexto da época? Como tudo começou? Pode explicar um pouquinho pra gente, Felipe? Com certeza, companheiro. E sim, claro, agradecer aqui a oportunidade de estar compartilhando e elogiar muito essa iniciativa de vocês da Autodireito TV, né? Que nessas épocas de rede social é importante a gente também, enquanto anarquista, fazer essa disputa, né, das redes. É um veículo extremamente importante, né, nesses momentos atuais. Então, ter uma TV 24 horas por dia com conteúdo anarquista é fundamental. Vamos assim, lá. agora em dezembro a gente deu uma pausa, né, na TV 24 horas, mas em janeiro a gente tá de volta. Maravilha, maravilha. Então, já aí, quem sabe, com esse novo conteúdo aqui que a gente está produzindo, né? Vamos lá falar um pouco sobre... Antes de falar da Guerra Civil Espanhola, já vou chegar na Espanha, mas eu acho que esse debate aqui é muito importante, tá? Porque a gente tem na tradição marxista, né? A gente tem uma hegemonia na academia, na historiografia e muitas vezes nos próprios movimentos sociais, né? De uma visão marxista da história, que tenta apagar, que tenta ocultar as experiências anarquistas, né? Inclusive no senso comum a ideia do anarquismo como algo utópico em sentido negativo, como algo irrealizável, né? Onde é que esse pessoal aí, legal, as ideias podem ser interessantes, mas onde que eles conseguiram implementar, né, uma sociedade anarquista, um projeto de poder popular anarquista, né? Algumas pessoas até no senso comum mesmo debatendo falam, não, mas isso é possível apenas em pequena escala, né? Então, queria debater primeiro, situando esse debate, a importância desse debate, né? Em um primeiro momento, essa perspectiva marxista que vai ocultar, né, por exemplo, historiadores como Hobsbawm vão falar que só na Espanha teve uma experiência de poder popular anarquista, breve, etc. Eu queria elencar uma série de experiências, né, que demonstram, que batem nessa visão marxista da história, e também uma série de experiências, incluindo a Revolução Espanhola, né, que batem nessa ideia do senso comum de que o anarquismo não é possível uma experiência de poder popular anarquista para além da pequena escala, em larga escala, em sociedades, né, modernas, industriais, né, enfim. Sem dúvida, claro, perspectivas estudando a história, né, perspectivas de sociedade sem Estado,
né? Até mesmo antropólogos como Pierre Clastres estudaram isso, né? Então, tem muita gente que, beleza, em pequenos núcleos, né? Em sociedades não industriais, é possível a implementação de projetos horizontais. Então, eu queria aqui elencar alguns exemplos, né, de poder popular, de ampla participação anarquista, né, na história, e que podem nortear e enriquecer o debate. E que tentaram, muitas vezes, ocultar esses eventos, ou ocultar a participação dos anarquistas. Tá? A primeira experiência de governo operário da história, né, que data de 1871, é a Comuna de Paris. Tá? Foi uma experiência de poder popular, foi uma experiência de poder pela base, no qual, na verdade, a comuna era uma representação de base dos bairros de Paris. Tá? Esses bairros constituíam, de fato, a comuna, o poder estava na base dos bairros e não naqueles delegados eleitos. Né? E esses mandatos eram imperativos e revogáveis. A qualquer momento poderia ser destituído por outro representante se não cumprisse aquela vontade daquela base, daquele bairro. Né? Isso é uma experiência que não é tirada da cabeça das pessoas. Né? Isso é uma experiência concreta que foi uma alternativa que o proletariado de Paris construiu naquele contexto. E que tinha muito, assim, influência das ideias e concepções anarquistas, né? Porque os anarquistas tiveram ampla participação, tiveram uma boa participação na Comuna de Paris, e desde a Associação Internacional dos Trabalhadores, os anarquistas já reivindicavam essa ideia de poder pela base, né? De construir o poder na comuna, de inverter a lógica do poder de Estado, de construir um poder popular contra a lógica do Estado, em vez de construir de cima para baixo, como o Estado burguês, construir de baixo para cima. Então, a Comuna de Paris é um exemplo, né, de que é possível, sim, construir uma sociedade de poder popular, de democracia direta, né, de perspectiva horizontal, sem Estado. Né? A Comuna, na visão de Bakunin, por exemplo, ela é o autogoverno dos trabalhadores, né? E uma sociedade, enfim, uma cidade como Paris, por exemplo, naquele contexto, né? Em uma escala um pouco mais ampliada do que a pequena escala que se dizia no senso comum. Uma outra experiência, além da Comuna de Paris, já durante a Revolução Russa. A Revolução Russa não foi simplesmente uma revolução comunista dos bolcheviques. Na Ucrânia, os anarquistas, né, do grupo de comunistas, né, em qual teve o grande expoente, o Nestor Makhno, né, construíram também uma experiência de poder popular chamada Makhnovitina, constituíram o Exército Negro, né, e levaram o lema todo poder ao soviete à máxima radicalidade, todo poder ao soviete sem Estado, contra a existência de um Estado. De novo, uma experiência de poder popular, né, que durou, podemos dizer aí, de 18 até 21, quando é perseguida pelos comunistas, né? Também de ampla participação anarquista, né? Mostrando que a Revolução Russa foi mais do que apenas a tomada de poder ali dos bolcheviques, mas também uma experiência anarquista importante ali na região da Ucrânia, em especial em Golai Polé. E por último, né? Aliás, eu não posso deixar de esquecer, antes da Guerra Civil Espanhola, nós temos em 1910, não é verdade que o primeiro governo socialista da história foi a União Soviética, foi, aliás, a Rússia, né, revolucionária. O primeiro governo socialista da história é de 1910. É a República da Baixa Califórnia. No contexto da Revolução Mexicana, os anarquistas, né, mexicanos, liderados por Ricardo Flores de Magón, né, inclusive de origem indígena, né, junto com o sindicalismo revolucionário, apoiado amplamente pelo sindicalismo revolucionário da IWW, tomaram a região da Baixa Califórnia e implementaram uma experiência de socialismo libertário. Isso 7 anos antes da Revolução Russa, ou seja, de novo, uma experiência de poder popular anarquista construído, né? Inclusive Ricardo Flores de Magón influencia muito Emiliano Zapata, né? Depois, no bojo da Revolução Mexicana, né? Os zapatistas, né? Esses zapatistas não os de hoje, mas zapatistas de Emiliano Zapata, daquele contexto de 1910, apoiam, né? Tem diversas alianças com
o exército com os militantes, né, armados do grupo do Ricardo Flores Magón, que era o Partido Liberal, né, mas que de liberal não tinha nada, não nesse sentido liberal que a gente tem hoje. Né, o partido era uma organização política que aderiu ao anarquismo. Né? E, por último, né, não menos importante, né, aliás, não posso esquecer de mais uma que eu vou deixar, aliás, fundamental. Fala-se muito também que o anarquismo seria algo restrito às sociedades europeias. Também não é verdade. Nós temos uma experiência de poder popular anarquista na Coreia do Norte, né? No que depois vai ser chamado de Coreia do Norte, na Manchúria, né? Nos anos 30, uma revolução popular, também de orientação anarquista, de base, democracia direta, federalista, que chega a construir uma experiência de poder popular, né? Fora desse eixo oriental, né? Digo, fora desse eixo europeu, desse eixo ocidental. Então, uma experiência de poder popular anarquista e uma experiência de poder popular anticolonial, né? E uma experiência de poder popular fora desse eixo da Europa ocidental. Então, aqui elenquei, né, uma experiência de poder popular importante da Comuna de Paris, a Revolução Mexicana, uma revolução na América Latina com participação anarquista, a experiência da Rússia, a experiência da Manchúria, né? E por último, né, depois de todas essas demonstrações de que o anarquismo ele tem toda essa abrangência, essa constituição de alternativas concretas de poder popular, né? Não o poder de Estado, não a burocracia, né? Chegamos ao nosso tema, que é a Guerra Civil Espanhola. Né? E aí, já posso entrar no tema ou quer colocar alguma questão, Soci?